do linfócito agora. Lembrando que a gente vai analisar tamanho, núcleo e citoplasma, TCM ou TNC. Bom, nesse caso aqui, primeiro o tamanho da hemácia é muito próximo do linfócito normal, principalmente do núcleo de um linfócito normal. Então, essa é uma célula ligeiramente pequena. O núcleo, a gente observa que ele tem uma cromatina bem condensada. Veja que a cromatina está bem pintada, olha assim, é como se fosse um azul escuro, assim, bem pintado. Então, tem um núcleo com formato regular e a cromatina ela é condensada, tá? Olha, observa, o desenho do núcleo é bem delimitado, bem perfeito. Outra característica agora com relação ao citoplasma. No citoplasma, a gente tem um citoplasma que aparece um pouco. Olha só, esse aqui é o núcleo, isso aqui sobra o citoplasma. Ele nem é abundante e ele nem é escasso. Ele aparece em determinado ponto. Às vezes, ele é menos do que isso ainda. Ele pode ser bem ligeiramente escasso. E aí, a gente tem que o citoplasma ele é basofílico. Ele é azulado. Ele não é excessivamente basofílico, mas ele é basofílico. Essas são as características do linfócito normal. Das características do linfócito reativo. Também, novamente, com relação ao tamanho, ao citoplasma e no núcleo. E você vai entender por que a análise dessas morfologias vai ajudar a gente a identificar essas células, tá bom? Olha só, o monócito, a gente tinha um tamanho grande. E o que confunde aqui o linfócito reativo é que a gente também tem uma célula de tamanho grande. Veja, comparando com a hemácia, o núcleo, olha como ela é muito maior. Ela cresce de tamanho, na verdade. Tá no linfócito tipo que a gente tinha, que ele era menor. Agora, com relação ao citoplasma, a gente tem um citoplasma mais azulado, muito mais basofílico. Esse citoplasma aqui, ele fica mais corado de azul. Então, apesar de eu ter um citoplasma abundante, a gente tem muito citoplasma, tá? A gente vai ter um citoplasma basofílico. Existe também o que a gente chama de basofilia citoplasmática periférica. Deixa eu mostrar melhor o que é isso. A hiperbasofilia citoplasmática, ela fica na periferia. Vejam que aqui, ó, ao redor da hemácia, a gente tem aqui, ó, mais azulado. Então, a gente pode ter uma hiperbasofilia, que é mais azulado ainda, citoplasmática, que fica no citoplasma, periférica. A gente também observa o núcleo, ele está com a cromatina heterocromatina. O que é isso? A gente tem uns pontos mais claros e uns pontos mais escuros. Pontos mais escuros, pontos mais claros. Pontos mais escuros e pontos mais claros. Então, a gente tem o que a gente chama de heterocromatina. Então, a célula ela vai ter que ter, mais ou menos, ela vai ter um aglomerado dessas características. O núcleo ele pode ficar com a cromatina um pouco mais frouxa também, como se fosse um blasto. Pode apresentar até nucleolos, inclusive. Tá? Que é aquele olhão que a gente viu na imagem. Às vezes ele pode aparecer. A relação núcleo-citoplasma é grande. E uma característica que o monócito tem e o linfócito não tem, acho que eu esqueci de comentar, é que no monócito a gente tinha vacúolo citoplasmático, que é aquelas bolhas de água que tinha lá naquela célula, né? Não é de água não, mas é uma bolha mesmo. E aí, aqui a gente é muito raro você ter vacuolização citoplasmática no linfócito reativo ou no linfócito atípico. E uma característica massa que ajuda a gente a diferenciar também, que o linfócito faz, o reativo, é essa projeção. A periferia do citoplasma do linfócito ele tem uma atração com as hemácias. Ele vai fazer esse desenhozinho aqui, tá? A gente percebe que ele faz essas bordas. Esse contorno é o contorno da célula. A gente tem um contorno irregular, né, das bordas, o contorno irregular também do núcleo, mas ele é menos irregular do que o monócito, aqui a gente tem um contorno mais perfeitinho assim. E aí, aqui ele vai ficar ao redor da hemácia. Essas são as características. Vamos analisar a lâmina agora. A gente tem mais uma célula aqui para analisar. Vamos identificar que célula é essa. Se você acha qual dessas células aqui, né, que é alguma dessas aqui, já marca aí que eu vou já dizer a resposta. Vamos analisar novamente agora, a gente vai analisar o tamanho, o citoplasma e o núcleo da célula. A gente vai analisar as características primeiro. A gente tem que é uma célula grande, né, com um tamanho muito grande. Já podemos excluir o linfócito normal, que ele não fica tão grande assim.
a gente tem o que eu já chamei a atenção, que era a hiperbasofilia citoplasmática periférica no citoplasma, ponto para o linfócito reativo. A gente já viu também que o citoplasma está abundante, mais um ponto para a gente excluir o linfócito anormal. Poderia ser um monócito somente por isso, talvez, mas o citoplasma do monócito, ele fica sujo, né? Ele fica com aspecto de sujidade, fica com acinzentado, né? Fica com cinza. E aqui a gente tem um citoplasma mais basofílico, mais azulado. Então, a gente tem mais um ponto do citoplasma para o linfócito atípico. Vamos analisar o núcleo, né? Se você ainda não sabe qual é a sola, vamos analisar o núcleo. No núcleo, a gente tem uma heterocromatina, tem um ponto de cromatina escura e tem pontos de cromatina mais clara. Mais clara não, mais clara. Então, esse é mais um ponto para o linfócito atípico. A gente já está perdendo o monócito, porque o monócito tem um núcleo que é mais delicado. Não tem essa heterocromatina. Também a gente não tem vacúolo, que pode ser uma característica do monócito, então é mais um ponto para o linfócito atípico. E aí a gente chega na conclusão que essa célula aqui, na verdade, ela é um linfócito atípico ou um linfócito reativo. Foi útil para você fazer essa análise da morfologia para você identificar qual é a célula? Sugiro que você comece a fazer assim, tá bom?